Bom dia, gente querida, de paz e bem. Um bom e abençoado domingo mais uma vez para todos e todas. Paz e bem, gente querida, de paz e bem. Mais uma vez aqui aos domingos, nossa roda de conversa, o meu meditar em voz alta compartilhado com vocês, né? Como eu digo, o objetivo aqui não é um debate, uma reflexão aprofundada sobre um tema, é uma provocação, né? Trazer algo que eu acredito que seja relevante para a gente pensar o tempo, o momento e, nesse sentido, nos colocar de forma mais conscientes diante dessa realidade, compreendendo também os nossos limites de atuação no sentido dessa transformação, mas trazendo a essa responsabilidade também da nossa consciência no sentido de que a gente possa, de alguma forma, conjuntamente, contribuir para a mudança. Pois é. E hoje eu trago, né, uma reflexão sobre a hipótese Gaia, né? A hipótese Gaia que foi criada, né, lá no início dos anos 70 por um químico e uma bióloga, né? O químico é o James Lovelock, né? E ele que trabalhou na NASA pesquisando a atmosfera de planetas do Sistema Solar, particularmente Marte, e a Lynn Margulis, que é uma bióloga e que conjuntamente, né, ele na criação, ela na divulgação e no diálogo entre os dois, apresenta uma ideia, uma hipótese muito interessante, de que a Terra, o planeta Terra, é um grande organismo vivo, autorregulável. E que essa ideia, claro, baseada a partir de análises físico-químicas, né? Não só da atmosfera do planeta Terra, mas também planetas como Marte e Vênus, e de como, né, a vida interfere e modifica, né, essas atmosferas. Lovelock, né, eles propuseram essa hipótese. Mas é preciso que a gente reconheça que essa hipótese ela deita suas raízes e está intimamente ligada, né, a uma sabedoria profunda dos povos, né, originários da Terra, né, dos nossos povos originários, que a Terra é sagrada, é uma divindade, é um ser vivo, né, e que nesse sentido precisa ser não só reverenciada, como respeitada, compreendida. Isso está presente desde os celtas aos iorubás, passando pelos povos originários daqui do Brasil, enfim, várias civilizações do mundo. Há a ideia de que a Terra é um ser sagrado e vivo. Então, a partir dessa intuição, dessa espiritualidade profunda e originária, Lovelock traz todo o arcabouço teórico dele, né, como químico, e ali a partir dessa compreensão biológica de como os organismos vivos da Terra interferem na construção dessas condições para a manutenção da vida. Isso é muito importante que a gente traga diante desses momentos em que a gente vive de aquecimento global,
né, de problemas que impactam, né, a sobrevivência da espécie humana. E dentro dessa compreensão, eu gostaria de trazer também algumas imagens que povoam, às vezes, né, o imaginário religioso, vamos dizer, né, de uma determinada percepção de espiritualidade. A Terra como a deusa mãe, né? Mas talvez, e aqui a minha provocação, a Terra seja uma deusa, mas não uma mãe. Mas antes disso, eu gostaria de deixar aqui os recadinhos que eu sempre deixo aqui. Talvez você não saiba porque está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Paz e Bem. Todos e todas, já na confiança, dê o seu joinha, o seu like. Compartilhe nas suas redes sociais, apresente essa conversa aqui, né, para outras pessoas. Também, se você puder e quiser, faça a sua assinatura solidária. Você nos ajuda dessa forma demais na manutenção do canal, né? Aqui nos bastidores, há pessoas que, né, trabalham para a manutenção do canal, né, para a organização dos vídeos, para a publicação, enfim. Então, acho isso importante, né? E aí, a sua colaboração, através de uma pequena quantidade mensal, você ajuda. Então, nos ajude, colabore, né, com a manutenção do canal. Já que a gente não tem membro, nem superchat, essas coisas que tem. E também, né, aos assinantes, às assinantes, nosso muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo. Mas vamos lá. A Terra é uma deusa, mas talvez não uma mãe. É compreensível, inclusive do ponto de vista da linguagem, a gente atribuir categorias antropomórficas ao nosso entorno, né, à natureza, à divindade. Né? A gente atribua, né, constrói esses imaginários, né? Mas isso é um problema sério, porque é um problema que envolve a transferência de determinadas imagens, de determinadas categorias que vão junto a essa imagem. Como assim? Explicando melhor. Quando se pensa em mãe, do ponto de vista, né, do senso comum, a gente pensa numa dimensão muito protetora, né? Numa dimensão materna, numa dimensão aquela que, de certo sentido, as civilizações e as culturas atribuem as dimensões, principalmente a cultura patriarcal machista, à esfera do cuidado. E aí talvez esconda o risco de uma determinada compreensão dessa hipótese. No seu nome, né? Hipótese Gaia. Gaia, a deusa grega, a terra, né? Deusa da terra, deusa terra entre os gregos. Então, o que é que nós temos aqui? A gente tem que ter muito cuidado. Assim como a gente, quando fala em Deus Pai, a gente atribui uma determinada ideia
patriarcal, uma determinada ideia do qual toda essa dimensão machista e patriarcal está envolvida, né, nessas dimensões. Inclusive nas suas dimensões de afastamento, né? Se a mãe terra cuida dos seus filhos, o Deus Pai se afasta e se torna uma espécie de conselheiro espiritual, né? Uma dessas possíveis, né? Essas possibilidades da linguagem seria atribuir a Deus, como é comum, não só aos episcopais anglicanos, mas outras visões cristãs mais progressistas, né? Deus Pai de amor paterno. Mas mesmo aqui há uma dimensão antropomórfica e é natural. Agora, a gente precisa compreender as limitações dessa linguagem, porque elas não são neutras. Um exemplo clássico do uso da linguagem é atribuir, por exemplo, a abelha rainha. Quem atribuiu àquela determinada, né, determinado indivíduo, né, o título de rainha? E por que aquelas abelhas que operam são chamadas de operárias? A gente vai ver que essa linguagem está contaminada por determinadas categorias ideológicas, inclusive de uma época. A ciência e os pesquisadores também, né? Não são, não habitam, não vêm de exoplanetas, né? São daqui da Terra e são britânicos, na sua grande maioria, né? Lá no século XIX, já pesquisaram os elementos da natureza, ou mesmo antes. Então era natural que se atribuísse rainha, rei, operários. É muito interessante ver, né, como é que de repente essa linguagem ela se apresenta. A Terra, gente, é um organismo vivo. E como um organismo vivo, ela se movimenta, ela interage. Como um organismo vivo, ela troca, né, substâncias, elementos, reações, enfim, como um organismo vivo. Porém, ela também expele. Ela também exclui. E é essa dimensão que, diante dessa dimensão do organismo vivo, e pensar, volto a dizer, o Lovelock, né? E ali eles colocam dentro de um arcabouço teórico essa hipótese. Porém, isso deita suas raízes numa intuição espiritual profunda e numa compreensão de que há uma continuidade, não uma perda, né? Do qual a gente é um ser parte disso chamado planeta Terra. Nós somos parte constitutiva dessa totalidade, que na verdade não existem partes, existem interações. E desse sentido, a Terra, isso está presente na própria visão. A Terra, ela atua e vive, age no sentido da sua autorregulamentação, né? Autorregulação.
E é dentro desse sentido que a gente precisa pensar essa hipótese. E aí, os impactos sobre aqueles e aquelas que interferem no seu delicado equilíbrio. Sem ser, né, apocalíptico, sem apelar para catástrofes, mas a gente precisa compreender que a Terra, como eu disse, pode e ela deve ser vista e reverenciada como sagrada. Ela precisa, mais do que nunca, ser povoada por uma visão de reencantamento em que possamos, né, compreender que tudo e todos estão intimamente conectados a este organismo vivo único chamado Terra. Porém, essa mesma Terra, ela não tem favoritos, ela não exclui a possibilidade da extinção daqueles e daquelas que impedem esse equilíbrio. A impressão que, às vezes, me ocorre é que nós estamos correndo atrás, não de solucionar o nosso problema, mas de minimizar os impactos dos problemas que nós estamos causando ao planeta Terra. E isso é, no mínimo, trágico, porque isso só acrescenta o problema aí. E claro que isso tem um impacto na nossa espiritualidade. E claro que isso envolve uma outra visão ou a emergência de uma outra espiritualidade. De uma espiritualidade, volto a dizer, mais madura, mais humana, uma espiritualidade profunda, né, de reconhecimento da nossa presença nesse planeta. De forma muito consciente. Né? Que a gente possa verdadeiramente compreender a nossa parte nisso tudo. E é dentro dessa visão, como eu disse, não é um objetivo aqui chegar a uma conclusão, mas a gente compreender, quando eu digo nós, eu digo enquanto espécie humana, a nossa responsabilidade sobre esse planeta. Porque a extinção de uma espécie não necessariamente seria a extinção de um planeta. E a gente precisa ter muito uma compreensão profunda sobre isso. Fica aqui, por fim, o convite, como sempre, às 21 horas, de domingo a domingo, oração fim do dia. E para todos e todas, uma bênção especial da saúde para você. Que a Santíssima Trindade preserve nossos corações, mentes e almas e nos conduza ao reino celestial, onde não há enfermidades, nem dores, nem sofrimento, onde reinam a paz e a harmonia. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco habite eternamente. Paz e bem, gente querida de paz e bem. Um grande e abençoado domingo, abençoada semana.